Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu venho para vocês com mais uma mensagem bíblica, tá? Espero que vocês estejam gostando desse tipo de mensagens, tá bom? Hoje eu venho falar sobre o primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 16. Eu peço para vocês lerem o capítulo inteiro para vocês entenderem um pouco dessa mensagem, tá? Que eu vou passar para vocês uma resumida, mas para entender direitinho, aí vocês leem, tá? O capítulo que foi quando Samuel foi, né? Tinha perdido, o pai dele tinha perdido as jumentas lá tal, e ele tinha, o pai dele pediu para ele e um moço, né? Da época lá devia ser um servo, alguma coisa assim, para sair para procurar, né? Isso, como diz, já estava tudo nos planos de Deus, né? Essa ida ele até essa perdeu a jumenta lá tal, aí ele foi lá e o pai dele pediu para ele ir. E aí vocês leem direitinho para vocês entenderem a história direitinho. E aí acabou que ele foi atrás da jumenta, não encontrou a jumenta. E aí o moço que estava com ele falou: vamos ao profeta Samuel. E eles foram ao profeta Samuel, se consultaram com o profeta Samuel. E o Samuel, né, revelou, né, para Saul que ele iria ser rei e tal, contou tudo para ele e tal, e falou, né, fica tranquilo que as jumentas já foram encontradas. E aí Saul voltando para casa, tal, encontrou com um monte de gente, não contou nada para ninguém. E aí ele voltou e encontrou com um tio dele. Aí até falei versículo 16, mas vou ler um pouquinho mais acima, foi quando ele encontra o tio dele. No versículo 14, então, em vez de 16, volta um pouquinho para o 14. Aí diz assim: depois o tio de Saul perguntou-lhe a ele e ao seu moço: onde fostes? Respondeu ele: procurar as jumentas, e não as tendo encontrado, fomos ter com Samuel. Já contou pro tio dele que foi conversar com o profeta Samuel, né? E disse mais o tio de Saul: declara-me, peço-te, o que vos disse Samuel? Aí é que vem o nosso versículo, né, 16. Ao que respondeu Saul ao seu tio: declarou-nos seguramente que as jumentas tinham sido encontradas, mas quanto ao assunto do reino que Samuel falara, nada lhe declarou. Quer dizer, ele sabia que o Samuel tinha, né, revelado para ele, mas ele não falou nada. Ele só falou: encontramos as jumentas. Falou que as jumentas tinham sido encontradas, tal. A gente foi atrás, mas não encontramos, tal. Fomos ter com o profeta Samuel e ele falou, tal, que já tinha sido, tal, mas ele não declarou que acerca do reino que o Samuel tinha falado para Saul. Muitas vezes na vida da gente, a gente também tem que fazer isso. Seja com um parente ou até mesmo dentro da sua casa. Você não pode sair contando os seus planos ou alguma coisa que Deus te revelou, uma promessa que Deus te revelou que vai se cumprir na sua vida. Você não pode sair falando para todo mundo. Você não pode sair revelando as suas coisas para todo mundo. Não é assim: ai meu Deus, não vou contar, vou ter medo de inveja. Não é medo. Você não tem que ter medo de nada. Mas você não pode ficar falando as coisas, porque aí você dá brecha para o inimigo poder agir na sua vida, entendeu? Porque às vezes, e muitas vezes também não é nem questão de inveja, de nada, não tem não tem essas coisas assim, você não tem que ter medo, entendeu? Mas muitas vezes você tem que ter aquela preocupação de não contar, até mesmo dentro da sua própria casa, para os seus pais, às vezes, ou seu pai, ou um filho, porque muitas vezes nem que ele vai ter inveja de você: não vou contar pro meu pai. Não, imagina, quem pai ou mãe quer o mal de algum filho. Então, não é por inveja ou por nada, ou alguma coisa. Algumas vezes até alguns parentes, alguns amigos, algumas coisas, né, as pessoas que se dizem que gostam de você, muitas vezes está perto de você e mais quer mais te atrapalhar do que te ajudar, mas até mesmo assim dentro da sua casa, com seus pais, assim, alguma coisa, ou até mesmo pais com filhos, assim, tem algum plano, alguma coisa, muitas vezes você não pode contar, não é porque ele vai ter inveja, porque vai ter alguma coisa, imagina que vai querer o mal da pessoa, nunca.
mas muitas vezes a pessoa não tem estrutura para receber aquilo ali, entendeu? E aí começa a achar, a falar, você, sei lá, você que é jovem, tem os seus planos, né? E muitas vezes vai pedir oração, né? Pede a direção de Deus e Deus te dá aquela direção. Muitas vezes você não pode já ir de cara contando para os seus pais, porque muitas vezes eles não vão ter estrutura para receber aquela mensagem, aquilo que Deus falou com você. Eles só vão acreditar muitas vezes quando já estiver concretizado. Então, aí fica, né? Acaba que se você contar, acaba te atrapalhando, trazendo para a vida da gente, né? A mensagem da Bíblia trazendo para o nosso dia a dia. Muitas vezes as pessoas acabam te atrapalhando sem querer, entendeu? Você conta a coisa pra pessoa, mas será que vai dar certo? Mas será? Eu não sei. E agora? Não, imagina, não faz isso não. E dá outros caminhos para você, entendeu? Sendo que aquilo Deus já tinha te revelado. Quando Deus te revela, Ele dá as ferramentas para tudo acontecer. Então, acaba que você não pode ficar contando. Eu aprendi uma coisa na minha igreja que são 3 S. O segredo do sucesso é o silêncio. Então, qualquer coisa que você for fazer não é por medo, não é por nada, por medo de inveja, porque isso aí não tem nada a ver. As pessoas têm inveja assim, mas o crente que é fiel, que crê na palavra de Deus, não pega nada, não pega macumba, contra Jacó não vale encantamento, tá? Em Números 23, 23. Então, não adianta, entendeu? A pessoa tem inveja, porque o que tiver que acontecer, vai acontecer na sua vida. Só que muitas vezes você não pode falar, né? Muitas vezes até para as pessoas, igual eu falei, perto de você, que está muito perto de você, você às vezes tem que ficar um pouco quieta, não contar, entendeu? Aqui o Saul só falou das jumentas, mas do reino ele não contou nada. Agora eu vou mentir? Não, você não vai mentir, você simplesmente não vai falar. Você não, se alguma coisa assim, a pessoa chegar e já te perguntar na sua cara assim, o que é? Não, eu não posso falar, não posso te contar, desculpa, mas, né, quando acontecer você vai ficar sabendo, eu não posso te falar nada, você não vai inventar uma mentira e falar, não, simplesmente você abre o jogo e fala, infelizmente eu não posso te contar, porque Deus me revelou e ainda não tem nada concreto, né? Preciso esperar acontecer primeiro, depois eu te conto, tal, né? Fala com jeitinho com a pessoa, né? Explica direitinho. Então, esse era o ensinamento que eu tinha para vocês lembrarem sempre que o segredo do sucesso é o silêncio, gente. Não saia contando os seus planos, a sua vida, todos esses negócios de Facebook hoje em dia, sabe? As pessoas saem contando tudo, a vida inteira, né, no Facebook. Não façam isso, gente. Não tem essa coisa assim, sabe, de ficar mostrando a sua vida para todo mundo, que isso não é legal, não é certo. Você acaba muitas vezes até correndo risco mesmo, né, com esses negócios hoje em dia de redes sociais, essas coisas assim, vocês acabam correndo risco. Então, não façam isso, só ir contando a sua vida para todo mundo. E tem outra palavra aqui também que eu queria falar com vocês, que está aqui nesse mesmo capítulo, 1 Samuel 10, está um pouquinho mais abaixo, está no versículo 27, que depois, né, que aí aconteceu, depois vocês leem direitinho o restante, né, do capítulo, até chegar no 27, que aí ele foi, né, Saul foi constituído rei e tal, assim, o pessoal ficou sabendo, né, que ele ia ser rei e tal, né, aí depois, aí ficou tal, o povo tudo, né, gostou, não sei o que e tal, e no versículo 27 fala, mas alguns homens ímpios disseram, como pode este homem nos livrar? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes, porém ele se fez como surdo. Quer dizer, dos dois lados, né? Tudo que você for fazer, tudo na vida, sempre vai ter alguém para reclamar, sempre vai ter alguém para te criticar, sempre vai ter alguém para murmurar, sempre vai ter alguém para tentar te atrapalhar. O inimigo vai usar alguém para tentar te atrapalhar, principalmente para receber a sua bênção. Então, aqui eles pediram um rei, se você ler bem o começo da história, o povo lá pediu, Deus era
o senhor deles, o rei deles, e mesmo assim eles queriam ser como as outras nações, que queriam um rei. Eles queriam um rei para poder tal, ter um rei lá, tal, para ser igual às outras nações. E Deus, mesmo assim, né, constitui um rei para eles, e o povo reclamando, uma meia dúzia ali reclamando. Então, tudo que você for fazer, sempre, você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Então, sempre vai ter gente ali, né, que não vai gostar, que não, né, é a mesma coisa de vídeos, eu falo. Muitas vezes eu assisto um vídeo que eu não gosto, eu simplesmente fecho a tela. Eu fecho a tela, eu não vou lá criticar a pessoa porque eu acho chato. Eu acho que se é alguma coisa assim, que eu acho que vai ajudar a pessoa a melhorar, eu posso até, nunca fiz isso, mas eu posso até escrever lá, falar com a pessoa, né, tal, não gostei disso, faça assim, deixa eu virar fazer isso. Mas as pessoas simplesmente não gostam de alguma coisa, elas sentem a necessidade, sabe, de expor isso para todo mundo, simplesmente, creio eu, que só para se aparecer. Então, eu acho assim, se você assistir um vídeo, tem vários vídeos, se você não gostou, você fecha a tela e vai procurar outro. Procura outro que você goste, né, que você não é necessariamente, você não é obrigado a dar a sua opinião em tudo. Então, a gente tem que aprender um pouquinho, ficar um pouquinho mais caladinho em certas ocasiões. Então, então tem o lado dos ímpios, né, que sempre vai ter alguém para tentar, né, para estar ali do seu lado, para murmurar, para te criticar, mas Deus é contigo, Deus é fiel. Se Ele colocou um propósito no seu coração, vai em frente, vai firme, porque Ele é contigo, haja o que houver. Nunca desista, porque se Deus te deu um propósito, Deus te deu a bênção, fica firme que Ele é fiel para cumprir. Então, e aí me chamou a atenção agora, até lendo, não tinha prestado atenção nisso, que porém ele se fez como surdo. Muitas vezes tem que se fazer de surdo nessa vida, sabe? Não dá ouvido às pessoas, a certos tipos de pessoas, entendeu? Aí depois, né, aí vamos supor, você tem um Deus te revelou, você não revelou para as pessoas, depois, né, quando aconteceu, mesmo assim, quando aconteceu, quando ele ia, né, o pessoal ficou sabendo que ele ia ser rei, mesmo assim as pessoas, né, teve gente para murmurar perto dele. A mesma coisa com você, Deus te revelou, você não tinha revelado para ninguém do seu propósito, depois quando começou a acontecer, as pessoas começaram a vir falar, entendeu? No seu ouvido, começaram a criticar ou até mesmo dar palpite. Muitas vezes você tem que se fazer de surdo, sabe? Você tem que não ligar, simplesmente não ligar para esse tipo de pessoas, porque a pior coisa que tem, gente, é alguém murmurando do seu lado, é alguém, sabe, sempre te colocando para baixo, sempre te criticando. Muitas vezes, eu acho que crítica, muitas vezes você tem que saber falar com a pessoa com jeito, você não pode, sabe, ir do seu jeito lá e abrir, como diz, rasgar o verbo mesmo, falar, que achei mesmo que é isso mesmo que eu acho. Não é, gente, hoje em dia a gente tem que falar assim com as pessoas com amor, sabe? Mesmo que a pessoa esteja fazendo alguma coisa errada, sabe? Se estiver pecando, alguma coisa, você tem que falar com as pessoas com amor. Você não pode sair xingando as pessoas, você não pode ficar sendo grossa com as pessoas, porque você é grossa com uma pessoa aqui, se a pessoa não for de Deus, se a pessoa não tiver aquela paciência, aquela coisa, aquele círculo do ódio vai se estendendo. Eu falo grosso com você, você vai falar grosso com a outra, você já tá nervosa de falar grossa com outra pessoa, aí a outra pessoa também fica nervosa e vai, até que algum filho de Deus quebre esse círculo do ódio, né? E aí começa o círculo do amor, né? E aí começa a tratar as pessoas bem. Então é isso, gente, assim, muitas vezes a gente tem que se fazer de surdo com algumas pessoas, para que você não caia, para que você não perca a sua bênção, tá? Essa era a mensagem de hoje, espero que vocês gostem. Eu volto depois com mais vídeos, tá? Fiquem na bênção, fiquem na paz, um beijo, tchau!